Então, dando bom dia pro pessoal do GE, voltando com o nosso estudo do livro Dramas da Obsessão. Enfim, vamos esperar 2 minutinhos aí o pessoal chegando. Eu que futuco aqui para poder fazer as coisas certinho. Prontinho. Então tá bom, eu vou fazer o seguinte, como aqui, deixa eu ver, a André tá aqui, bom dia, Leandra, Fabrícia, André, tá todo mundo com áudio bom? Deixa eu explicar uma coisa pra vocês, eu tenho esse microfone aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó, vocês descobriram qual é o meu segredo, olha como ele é pequenininho. Aí eu boto ele aqui, aí eu fico me movimentando, porque eu sou indisciplinada, aí eu percebi que fica check, check, check. Se eu deixar ele aqui assim, bonitinho, na mesa, vocês ouvem do mesmo jeito? Vocês ouvem? Dá para escutar? Como é aí para vocês? Buongiorno. Vocês me confirmam o áudio. Bom dia, Cláudia, bom dia, Patrícia. Como é que tá o áudio para vocês? Confirma para mim o som. E bom dia a todos do GE Francisco de Assis, da página do GE Francisco de Assis, na qual nós transmitimos ao vivo esse estudo semanal, todas as quartas-feiras, nesse mesmo horário, e para o pessoal do canal do Dudu, tá? Que o Dudu depois pega esse áudio, transforma em vídeo e coloca lá no canal dele. Já tem bastante anos, então um abraço para vocês do canal do Dudu. E qualquer dúvida à disposição, pode colocar, o Dudu depois passa pra gente. Enfim, estamos aí. Vamos resgatar, pessoal, para voltar ao nosso estudo da semana passada, o conselho que vai, vamos dizer assim, os religiosos daquele tempo, os famosos personagens da nossa história, se intrometem na educação da menina. E ele vai tocar num assunto muito difícil para abordar hoje, nos tempos de hoje, como é hoje, que seria a educação da mulher, né? Era uma menina prendada, além o prendado, né, gente? O prendado seria com dotes, dada as coisas da vida de mulher, as doçuras de uma mulher, os cuidados da mulher, mas não só isso. Era uma menina que tinha um conhecimento de poesias, entendia de coisas que aquele Frei disse que não era legal que ela soubesse tanta coisa assim, tá? Que era demais, era educação sobrando, tá? É uma educação, vamos dizer assim, sobrando para as capacidades femininas. Óbvio que nós vamos falar um pouquinho, mas não vamos entrar nessas questões muito profundamente, porque não é nosso objetivo agora, mas para que nós possamos ver também as questões religiosas daquele tempo e como essa temática era abordada e muitas vezes mal interpretada, né? E muitas vezes causa problema ainda hoje, né? Uma má interpretação desses fatos. Mas vamos lá. Muitas princesas, dizia lá ele, né? O Hildebrando. Muitas princesas da Espanha e de Portugal não obtêm tão adiantada instrução quanto a vossa, dizendo para a menina, né? Menina Mariana, para que há de a mulher adornar-se e enfeitar-se, né? Colocar qualidades a mais. Nesse adornar, aí era adornar de enfeite, de atrativos. Ok. Tanto intelectualmente, se os seus compromissos com a sociedade são limitados, dispensando culturas, não é? Então, vocês imaginem que o compromisso da mulher com a sociedade seria limitado, dispensando a cultura, né? Dispensando o conhecimento. E não seria isso, porque a mulher, respeitando o seu papel de mulher na sociedade, para aquilo que ela é, quem está falando é a mulher, mas a mulher, antes de vestir um corpo de mulher, ela é um espírito, e os espíritos não têm definições sexuais, eles se afeiçoam
periodicamente é um perfil. Então, Juliana pode gostar tanto de ser mulher e depois de desencarnada manter a expressão de mulher, o perispírito com características femininas, mas pode muito bem Juliana dizer que se identifica mais com a encarnação X, que era homem, e se manter com o seu perispírito homem. Então, isso assim é relativo. Mas como espíritos, nós precisamos crescer em evoluir, né? Moralmente e intelectualmente. Então, nós precisamos de todo o conhecimento. Nós precisamos do conhecimento do papel da mulher, como é a mulher, sendo mulher, e o homem sendo homem. Isso é importante para o espírito, para que ele adquira esse conhecimento geral um dia para ele chegar para a perfeição. Então, dizer que uma mulher que intelectualmente ela, vamos dizer, ela não precisa, né, dispensando, é negar o princípio da evolução do espírito, que necessita de conhecimentos. E, tirando a questão do tempo histórico, ter conhecimentos enriquece a alma, dá satisfação, desde que aquele conhecimento seja um conhecimento límpido, né, com vontade de progresso e não de submeter o outro. É diferente, isso pode revestir-se o homem ou a mulher também, né, de ter o conhecimento para diminuir o outro. Isso não, mas o conhecimento que nos engrandece, que nos faz sentir feliz. Poxa, eu aprendi uma coisa nova. Em qualquer área, é super legal. Em qualquer área, não diminui nenhum dos dois lados, porque todos nós somos importantes. Os homens são maravilhosos, eles são importantíssimos na nossa vida. As mulheres são maravilhosas também, são importantíssimas. E nós precisamos fazer todos os dois papéis um dia, para poder chegar lá como Jesus, para chegarmos à perfeição, tá? Então, vamos continuar aqui, deixa eu dar uma controladinha aqui no chat, né? Porque sabe por quê? Porque no programinha aqui ele não me mostra tudo. Para poder. Só que eu não quero me ouvir, né? Senão dá eco. Eu quero só ver o chat. Ok, pronto. Aí eu controlo aqui e ali. Ver se vocês escreveram alguma coisa. E voltando-se para um antigo rabino, prosseguiu. Cuidado, amigo Silvério. A mulher se embrenha, imagina, se embrenha pelas letras, ultrapassa o homem na potencialidade criadora, podendo derribar o próprio mundo com as astúcias e encantamentos de que se faz acompanhar. Já é um elogio, né? A mulher, astúcia e encantamento. Então, ela ultrapassaria o homem. Não vos esqueçais de que constantemente o demônio a inspira. Riram todos, encaminhando para nível humorístico a impertinência do dissimulado representante da Inquisição, ao que em seguida, retirando dos lábios o comprido cachimbo que lhe era inseparável amigo, retorquiu o dono da casa. Então vamos ver aqui a contrarresposta do rabino. Mariana é órfã e pobre, meu caro Dom Frei Delbrando. Precisaremos habilitá-la para quaisquer emergências desagradáveis que possa advir depois da minha morte. Instruindo-se, poderá tornar-se preceptora em casas abastardas, ocupando lugar honroso ao abrigo da miséria. Olha que lindo, né? Ele tinha mesmo a intenção, sabendo da menina ser órfã, que ela tendo uma certa cultura, ela poderia ser recebida em casas de pessoas ricas para educadora, né? A mulher em si, com seus encantos e astúcias, ela sabendo desfrutar, né, da doçura que a feminilidade lhe propõe, ela pode ser uma boa educadora e em vez de ser inspirada pelo demônio, ela, mas inspirada pelo daimon,
né? Pelo espírito protetor, pelos espíritos sábios e orientadores, ela com seu jeito de ser, ela pode ser sim uma ótima educadora. E nós temos exemplos infinitos aí, né? De mulheres que pegaram esse caminho de educação, que se dedicaram ao estudo e que fizeram honra ao papel de onde elas entraram, mesmo que fosse num papel, vamos dizer assim, onde a prioridade eram os homens. E a mulher, ela tem muito a acrescentar na sociedade, demais mesmo. Então, ela ultrapassaria o homem, não porque ela tem uma criação à parte, ou porque ela ficaria inspirada pelo demônio, mas é porque o mundo em si precisa da doçura, da feminilidade da mulher, a fim que o mundo em si seja mais dócil. Olha que coisa, né? A importância do papel feminino no mundo. Ok, mas o dominicano não quis compreender as judiciosas observações do bom homem e alongou a impertinência. Como assim, meu caro amigo e senhor? Não sois então riquíssimo? E porventura vos negareis a conceder um dote, uma herança à vossa sobrinha órfã? Consta-me mesmo que a gentil Mariana desposará seu primo Henrique, vosso primogênito. Para que, pois, obrigá-la ao sacrifício de tão profundos estudos, quando só a religião bastaria para orientá-la nas tarefas e cumprir dentro do lar, o quanto a sua idade requer plena satisfação dos sonhos, que certamente lhe ferviriam na mente e no coração. Sobre isso, eu queria dizer uma coisa assim para vocês, mais atual. Eu, como sou uma grande apaixonada de biografia, e não só biografia de mulheres, viu? Não sou afeita a isso, não é isso. Mas nós temos um vulto espírita muito querido, que é a Amália Domingo Soler, e ela conta, sendo ela espanhola, né? E ela teve uma problemática familiar, e a mãe tomava muito conta dela, né? Estava sempre com ela, zelando-a muito intensamente. E a mãe, como se uma intuição lhe dissesse que ela desencarnaria ainda, deixando a menina muito jovem, ela foi muito dedicada à cultura dessa filha, instruir as primeiras letras, a leitura. E a Amália, ela conta muito isso, né? Que a mãe teve, numa sociedade espanhola muito preconceituosa, porque a Espanha era mais preconceituosa ainda, tá certo? Difícil e muito curioso, até inclusive os países ibéricos, que é Portugal e Espanha, tinham um preconceito muito grande, talvez ainda essa coisa enraizada da religião que limita o papel da mulher. A mulher seria uma grande ameaça, do que, por exemplo, a Inglaterra no mesmo período, por incrível que pareça, a própria Itália no mesmo período, mais ainda a França no mesmo período, os países ibéricos, Portugal, Espanha, coincidentemente, onde tinha ainda muito essa coisa da religião, tinha muito preconceito, né? Então, século XIX, e ainda tinha isso tudo, que é o período de Amália, e a mãe cuidou disso, né? Da instrução da própria filha. Vocês vão conhecer esse espírito, que é uma delícia de alma, que conta a sua biografia, de como foi a sua vida e como mulher, os cuidados que teve da sua instrução para que ela pudesse enriquecer-se, e realmente valeu tanto, né, para a experiência sua de Amália. Tá bom. Timóteo, ou Silvério, era caráter ponderado e vigilante. Nascido na opressão, vivendo longe da sua pátria tradicional, acossado por múltiplos perigos advindos da perseguição religiosa e por tudo isso habituado a conter os próprios impulsos de revolta e ímpetos de violência, virtude racial desenvolvida no martirológio milenar de continuadas opressões e cativeiros, e igualmente possuindo boa educação social,
respondeu ao insofrido interlocutor entre um meio sorriso de brandura, não isento de secretos receios. Tendes razão, meu caro Frei Hildebrando. Tendes, como sempre, razão. Conquanto eu já não seja riquíssimo, como vossa bondade de mim supõe, pretendo efetivamente prendar minha sobrinha com dote, case-se ela ou não com meu filho Henrique. Não obstante, nos dias em que vivemos, quando tantas surpresas nos envolvem, tudo será possível acontecer. Temo que, de uma para outra hora, algo de funesto a mim próprio suceda, deixando-a desamparada. Os bens de fortuna são efêmeros, temporários. Poderão faltar-nos a qualquer momento se os possuímos e por qualquer circunstância. Somente os bens morais e intelectuais são de nossa definitiva propriedade. Lá reza a sabedoria de todos os povos. Por isso mesmo, educo Mariana com a fortuna do saber, tesouro imperecível que jamais lhe será arrebatado. De outro modo, peço vênia para observar que a instrução proporcionada à minha sobrinha não ultrapassa a que se ministram as damas destinadas a se tornarem preceptoras ou aias professoras das casas abastadas. Isso nos leva a uma reflexão sobre o caráter desse espírito, que nós sabemos ele hoje, no momento atual do livro, No momento atual do livro, um perseguidor espiritual. E eu vou dar uma pausa aqui, voltando aqui na segunda parte do nosso estudo. E isso nos faz refletir em várias questões. A questão do preconceito com a mulher já foi falado. Mas esse espírito que é o Rabino é um espírito de grande instrução. Ele demonstra isso na fala, né? Lembram que nós conhecemos os espíritos pela linguagem? Óbvio que, nesse caso, quando nós falamos dos espíritos pela linguagem, é voltado mais a um espírito desencarnado. Mas no espírito encarnado também nós conhecemos pela linguagem, apesar que existe as nuances, os coloridos da encarnação, ou seja, a questão cultural, a educação social, que é importante, né? A influência do meio onde se nasceu. O que mais, gente? Falei influência cultural, falei da influência do meio, né? Questão familiar, da educação social. E tinha uma outra coisa que eu queria dizer. O colorido das paixões. Mas com o tempo, quando nós estamos lidando com uma pessoa e assim na convivência todo dia, por mais que ela tenha máscaras, ela vai se fazer conhecer dia menos dia, né? Assim? Então você vai convivendo, aí você vai conhecendo pela linguagem, sim, porque é como ela se põe. Ok. Esse espírito, que é o espírito do Rabino, né? Encarnado como Rabino, ele tinha uma clareza de uma instrução intelectual e uma lucidez, a clareza, entendia isso, né? A lucidez sobre as questões da alma. Porque ele vai dizer assim, olha, a riqueza, os bens, o dinheiro, a riqueza, é tudo aquilo que alguém pode te subtrair. Mas a educação, a instrução, a sabedoria, ninguém te tira. E realmente, quando nós desencarnamos, nós não levamos nada que seja de bem material. Nada, nenhum livrinho, essas coisinhas lindas, ninguém leva nada. Nós levamos somente a educação, a instrução, tá? Que ninguém tira de nós. Ou seja, o que vocês adquiriram como instrução hoje, ninguém pode tirar de vocês, ninguém rouba a cultura, seja cultura geral, seja uma cultura mais específica, nos pertence, né? E os bens morais feitos, né? O bem feito, como também as ações errôneas, né? O mal feito através da nossa ignorância, nossa parte, também isso ninguém nos tira, não. Nós vamos levar na nossa malinha de desencarnado,
tá? Mas esse espírito demonstra uma lucidez muito grande ao responder e dizer os tempos de hoje, né? E ele cresceu em uma questão de perseguição cultural, sendo hebreu, sendo a religião dominante na Europa a católica, ok? Os hebreus estavam dispersos então pelo mundo, mais ainda no Velho Mundo, né? O Velho Mundo é o continente europeu de então, e se sabia de todas as perseguições que eles já tinham sofrido. Então ele há de dizer: hoje rico, amanhã pobre. Mas a cultura que eu estou dando à minha filha, como a mãe da Amália Domingos Soler, ninguém pode tirar. Vai lhe dar uma profissão. E isso nos leva a refletir sobre as questões da nossa realidade atual, né? Quando nós pensamos assim de hoje, em 2020, quase 2019, 2020, o que é que eu estou deixando economicamente aos meus filhos, né? Nós pensamos muito em acumular, em adquirir coisas para acumular. Uma coisa é ser previdente, ou seja, eu não vou ser da loucura, tá gastando todo o planeta e ficar sem nada no amanhã, não é isso. Nós temos que ser previdentes, óbvio, mas às vezes existe uma ansiedade muito grande de acumular coisas, acumular dinheiro no banco, né? Jesus não falava de dinheiro, mas Jesus há de falar sobre os grãos no celeiro, né? Porque a gente quer ter a comida para amanhã. E ele é dizer que Deus cuida, que Deus zela. E muitos hão de dizer para rebater essa fala e como é que existe tanta miséria do mundo. Mas nós, como falamos, um público de espírita, nós sabemos que estamos no mundo de provas e expiações e que uma vez vestindo uma roupa carnal, nós temos que cumprir algumas questões em suspenso e outras novas para poder adquirirmos experiência, e nós como os irmãos, inspirados pela compaixão, pela ajuda, vamos ajudando uns aos outros. É o mecanismo de Deus através da lei do trabalho, né? Então quem trabalha vai ter condição de ter o seu básico, o seu necessário, e entra tantas questões aí, provacionais, expiatórias, enfim. Então esse espírito que nós vemos no livro, já espírito, né? Não mais como encarnado, um obsessor tão odioso, tão perseguidor, tão cruel, que o primeiro impacto do livro é esse, né? Ele é terrível. Ele acabou com a vida do Leonel, ele induziu o Leonel ao suicídio, ele induziu a filha de Leonel ao suicídio, estava induzindo o outro filho do Leonel também ao suicídio, que graças a Deus não se matou, né? Vamos dizer, que conseguiram salvar o menino. E estava em tratamento espiritual no Centro Espírita da Ivone não, onde ela participava, né? No Centro Espírita de Lavras. Então nós observamos um espírito com uma sabedoria. Não é uma sabedoria, gente, porque nós sabemos, desde quando o mundo é mundo, o ser humano ele quer ser rico para acumular, e dificilmente ele tem uma visão dessa, né? E ele dizer claramente que isso é uma riqueza que ninguém pode tirar, nem de uma mulher, nem de um homem, né? É a cultura. Aí o Frei Delbrando responde, vamos lá. Magoa-me profundamente ouvir-vos, amigo Silvério. Que desagradáveis surpresas poderiam advir para vós e vossos filhos, se há 2 anos sou vosso amigo e protetor de todos os dias. Se há 2 anos, disposto a evitar quaisquer contratempos que possam ainda assaltar-vos. Não confiais então em nós outros, quando tão desvanecedoras provas de estima e solidariedade vos temos concedido? Então ele vem e reforça a questão da amizade que nunca existiu.
E aí eu fico imaginando o quanto deve ser difícil, sabendo, porque o rabino do lado de lá, do lado dele, né? Ele estava sabendo que aquilo era uma farsa, uma mentira, uma hipocrisia, e ele estava sentindo energia de lá para cá, porque não tem como disfarçar. Você pode emitir palavras bonitas como você quiser, mas a carga magnética das suas palavras faladas ou escritas, ninguém tira. Está carregada dos seus sentimentos, né? Que coisa. A André colocou ali pra gente: o mal se incomoda com a alusão à verdade do fato da perseguição, menina. E aí, quando você vai lendo e você vai percebendo o grau de hipocrisia, né? E maldade, olha só, é pesado, né? Nossa. Não possuís, porventura, cartas de recomendações protetoras fornecidas por sua santidade para garantias vossa e de vossa família, que tão nobremente aceitou a única fé verdadeira? Não estamos ao demais ao vosso dispor, resguardando-vos em quaisquer emergências dos zelos tão justos da nossa Santa Inquisição, que só o que deseja a salvação de almas infiéis? E por que temer novas perseguições, se agora sois dos nossos adeptos fiéis, da única igreja verdadeira do universo? É difícil, viu? Vocês imaginem para um judeu ter que ouvir uma barbaridade dessa. E ele frisou 2 vezes: a fé verdadeira, a única igreja, a única salvação, né? E aí nós vamos compreendendo tantas questões, aí nós vamos compreendendo tantas rejeições que as pessoas sentem no fundo das suas almas perante religiões, quando elas reencarnam com mágoas profundas de religiões e se declaram ateias, obviamente, porque desconhecem a Deus, não compreenderam a Deus. E tudo que essas almas mais querem é compreender Deus, mas elas não sabem, são tão feridas no profundo de milênios que elas não sabem nem que é isso, né? Que essa mágoa, essa briga é um capricho pessoal com Deus. Tipo, você é meu pai, você me ama, e você deixou, séculos depois de séculos, tá acontecendo isso comigo, com teu filho, né? Então, isso causa mágoa reencarnatória. Vocês lembram que semana passada, gente, que eu falei sobre mágoa reencarnatória? E que muitas vezes nós temos mágoas reencarnatórias, de velhas datas, e que isso vem despertar dentro de nós através de pequenas circunstâncias. A André disse ali pra gente: confundem Deus com as instituições humanas. Sim, porque, né, André, nós temos que convir que através da evolução e a ignorância das almas, elas não conseguem fazer essa separação. Então, com a evolução, com o desenvolvimento intelectual, que é extremamente importante, o desenvolvimento intelectual, as pessoas começam, e pessoas no sentido geral mesmo, povo, do mundo, elas começam a distinguir joio de trigo. Por isso Jesus disse: deixai que cresça, né? O Senhor disse, deixa eu ver se eu me lembro, é assim: o Senhor, os operários do Senhor chegam e falam: Senhor, malfeitores jogaram joio na plantação, escondido, né? Assim, de noite. E ainda tem isso que é interessante: jogaram escondido, ou seja, fizeram com má fé, né? E vamos dizer assim, vai dar confusão na plantação, porque nós plantamos grão, eles jogaram joio. Aí um dia eu fiquei assim, né? Eu tive a curiosidade de dizer assim: gente, o que é joio?
depois de toda uma encarnação ouvindo falar do tal do joio. Aí eu fui e botei no amigo fiel Google e botei lá joio, imagem, e saiu a planta do joio. Não é que a planta do joio é igualzinha à planta do grão, idêntica, e eu não sabia, né? E aí muda. Só assim, ela é igualzinha, só que ela é diferente na cor, é meio violácea, meio rosinha, um negócio assim. Então, por mais que o joio seja aparentemente igual, ele se trai, porque o olho, né? O olho, ele começa, o olho clínico, o olho da prática da experiência, que é a experiência, vai distinguir o joio do trigo, dizer, você se passa por igual, mas você não é igual. Porque não tem duas verdades, a verdade é uma só. E começa-se a distinguir o joio do trigo. Parece ser igual. Então, o que é que parece? Toda a mistura humana, todos os interesses do homem, onde tem a vaidade, onde tem o orgulho, onde tem interesses pessoais. Isso serve para a gente distinguir, falando para espíritas, comunicações mediúnicas, onde parece ser legal, onde parece ser bonito, mas se você tiver um olho clínico, e os espíritos nos ensinam, nós vamos conseguir distinguir. Então, parece ser, mas não é. Então, qual é a essência do trigo, né? É a verdade. Então, como dizem os espíritos no livro dos espíritos, a verdade jamais pode ser representada pela mentira. Então, logo, qual é a lógica? E no nosso período evolutivo de hoje, com o desenvolvimento intelectual de hoje, de 2019 e 2020, nós usamos uma palavrinha conhecidíssima chamada lógica. Se a verdade não pode ser representada pela mentira, e existem mentiras, interesses pessoais, não é mentira? Então, logo, tem erro. Se tem erro, não pode ser a verdade. Se tem erro, não pode ser a verdade, porque não tem representantes mentirosos. Então, Deus se distingue por uma verdade onipotente, onisciente, onitudo. Não pode estar sendo influenciado pela visão do homem, que é deturpado e caminha para a evolução, cheio de defeitos, em um planetinha de provas e expiações. Planeta maravilhoso, que amo, mas que é um planeta misto de almas de todos os tipos, tá? Então, quando nós... Andréa, quando nós percebemos, né, essa questão do rabino, do que ele vivenciou, do que ele passou, dessa encarnação em diante, tá? Sem que a gente vá cavando tantas outras, porque com certeza tem uma lógica para aquilo. Mas que a gente vai compreender o porquê de muitas questões de hoje. E porque tem muitos espíritos magoados com isso, tá? Porque eles, pela briga de ir no poder, que até hoje insistem em manter, né, déspotas de outrora, como é que o evangelho diz, né, quando fala dos falsos profetas, déspotas de outrora querem continuar mantendo o poder por causa do orgulho e da ambição. Então, nós conseguimos compreender sim, porque ele dá um testemunho de amizade assim profundo, né? E vocês vão ver o que vai acontecer, né? Vamos lá. Tende sempre razão, Frei Hildebrando. E eu vou salvar aqui, peraí. Na nossa terceira parte. Então ele continua. Tende sempre razão, Dom Frei Hildebrando. Tende sempre razão. Sim.
Eu confio em vós outros, porque me honro de ser vosso amigo leal, e entendo que assim sendo sereis igualmente meus leais amigos. Todavia insisto, nos dias correntes tudo será possível acontecer, a despeito da vossa bondade de amigos e a revelia dela. Chegaram vinhos, frutas açucaradas, refrescos e cordiais. E enquanto os visitantes se deliciavam ante a prodigalidade e fineza dos donos da casa, a bela judia pegou novamente a citar e continuou a doce tarefa de embevecer-lhes a audição com outras canções do seu repertório, nostálgicas e lindas. E aí, normalmente, Dr. Bezerra, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Nos livros escritos por ele e pela Dona Ivone, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Deixa eu ver. Tá. Aqui. Vocês estão vendo esses 3 pontinhos? Quando o Dr. Bezerra faz isso aqui, é que ele fechou um discurso e ele vai abrir outro agora. Então, esse discurso, essa conversa, ele fechou e ele vai abrir outro agora. Vocês vão encontrar esse tipo de expressão, que eu não tô aqui agora, fácil. Nos livros Recordações da Mediunidade e Devação do Invisível, que são livros, apesar de ser biográficos da vida de Ivone, é inspirado por ele, por Dr. Bezerra, tá? Inspirados no sentido ele que estava ali, magnetizando-a para que ela pudesse lembrar aqueles episódios e enriquecendo o conteúdo histórico biográfico dela mesmo, uma linguagem doutrinária, tá? Então, é um estilo mesmo deles, tá bom? Então, fechou-se esse parênteses, essa questão aí da descrição desses falsos amigos. E por que o Dr. Bezerra introduz essa conversa? Para que a gente possa entender o grau da mágoa e o porquê da mágoa. Mas vamos lá. Vocês sempre confirmem para mim áudio e tudo, tá bom? Vamos lá. Frei Hildebrando de Azambuja foi, em princípios deste século, aquele infeliz Leonel. Reencarnado, aquele jogador, incrédulo e suicida, cujo drama íntimo obrigava nós outros, espíritos assistentes, médiuns e espíritas cooperadores, ao trabalho de que damos notícias ao leitor nestas singelas páginas. E Fausto e Cosme de Mirandela, 2 dos seus filhos, que foram quase suicidas, salvos a tempo da odiosa tentação. Tem uma notinha aqui que eu queria ler para vocês. Tá. Não, tá bom, não precisa não. Vou passar direto essa notinha, porque é uma coisa que eu já tinha falado. Então, ele fez os 3 pontinhos, né? E descreve assim, olha, esses personagens nos quais foram citados são os personagens de hoje do livro. Aí ele, de novo, fecha a conversa, né? Com os 3 pontinhos e, novamente, outro. No entanto, o que era certo é que nem Timóteo confiava em Delbrando e seus sequazes, nem o Delbrando e seus sequazes estimavam Timóteo e família, e ainda menos acreditavam na sua conversão à fé católica. Ambos intimamente nutriam um pelo outro desconfiança inquietadora, sentimento hostil e antipatia pessoal perigosa, que a um observador levaria a compreender que não tardaria muito que tal mal-estar oculto explodisse em desajustes irremediáveis, arrastando uma daquelas perseguições individuais ilógicas, absurdas, incompreensíveis, com que os séculos inquisitoriais afrontaram a posteridade. O de que nenhum dos dois, porém, duvidava era que,
desse antagonismo dissimulado, de um lado pela boa educação social e o terror, e de outro pelos interesses inconfessáveis. Quem levaria melhor seria o Frei Hildebrand e seus apaniguados, visto que nenhum judeu confesso ou convertido, a Igreja de Roma estaria em condições de medir forças com inquisidores e vencê-los. E ainda que a razão e a justiça estivessem de seu lado. E aí ele fecha esse discurso para começar um outro capítulo. E eu queria falar aqui para vocês, né? Vamos lá, vamos a parte histórica e tudo, vamos falar doutrinariamente, porque é interessante para você, meu amigo espírita, saber como é que, se eles falavam tão bem, se tratavam tão bem, tinham tanta afeição demonstrada um pelos outros, não era assim, socialmente falando? Por um lado, o ex-judeu convertido os tratavam com toda a gentileza e educação social possível, nunca contradizendo as falas deles, né? Pelo contrário, do outro lado de lá, os religiosos inquisitoriais também gentis, educados, com palavras afeitas. Inclusive, os dois gêmeos descendentes de italianos levantavam a bandeira da amizade, testemunhando publicamente, defendendo com muita grinta e muita raça a amizade com o Timóteo. E como é que acontecia isso? Como é que, apesar de socialmente, e aí eu chamo os universitários, como diria Dona Fabrícia, como é que socialmente tudo ia mil maravilhas, e como é que o lado de cá com o lado de lá ninguém confiava em ninguém? O que explicaria isso aí? O que é que vocês acham? Enquanto eu procuro uma coisinha aqui, vocês podem ir respondendo para mim, se é que vai chegar o comentário de vocês, né? Porque... Deixa eu ver aqui, Juliana. Que é pra gente concluir o nosso trabalho. Vamos lá, gente. Vocês não estão conseguindo comentar, né? Esse programa tem seus defeitos. Ok. Então, vamos lá. Eu separei aqui para vocês um livrinho que eu aconselho muito. Isso, interesses contrários. Mas existe um mecanismo para explicar isso aí, né? Da ciência espírita. O que é? Vamos lá. Eu separei para vocês, você aí, pessoal do Eurípides Barçanufo também, que segue esse trabalho, um livro que nós do Movimento Espírita conhecemos pouco, que é esse aqui, é a Gênese, tá? Então, às vezes, fala assim, mas o Espiritismo basta o Evangelho segundo o Espiritismo. Basta não. Aí outros vão dizer, não, todo o Espiritismo está no Livro dos Espíritos. Está, mas não está. Porque todos precisam de todos, né? Então, são 5 livros, que é o chamado Pentateuco, né? Foi dado esse nome, e que os outros 4, depois do Livro dos Espíritos, vai ser, vamos dizer assim, um desdobrar de tudo aquilo que tem no Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos tem tudo que serve como resposta, mas o desenvolver assim nos detalhes vão se encontrar nos outros 4 e não basta. Vocês vão encontrar respostas para muitas dúvidas no que é o Espiritismo. Vocês vão encontrar vivência dos que a gente estuda na Revista Espírita. Então, assim, a doutrina espírita é um eterno conhecer, né? Porque eu acho que a gente desencarna, encarna, eterno é muito grande como coisa, mas é
muito tempo para conhecer. Nós vamos precisar de muitas encarnações. Vamos ser otimistas, gente. Por que muitas, né? Talvez nós já sejamos espíritas da anterior, muitos de nós. E mais uma outra, quem sabe, né? Mais umas 2. Muitas também é um número muito grande, não vamos exagerar. Né? Então tem esse livro que se chama Gênese. E ele tem um capítulo, ele é todo bom. Ele é todo bom. Que eu já vi dizer, mas que livro chato. Não é chato não, ele é maravilhoso, tá? Vocês vão dizer, é uma opinião individual. Não, mas aí você vai ter que entender o porquê que Delbrando sabia dos sentimentos de Timóteo ou não. Tem que ter uma lógica. E quem é que vai explicar isso para nós? Né? Quem vai explicar isso pra gente vai ser o livro A Gênese, no capítulo 14, que é um capítulo que o Fabrício adora, que eu sei disso, que é o capítulo dos fluidos, tá? Então, capítulo 14 dos fluidos. E ele vai falar perfeitamente disso. E ação dos espíritos sobre os fluidos, criações fluídicas, fotografia do pensamento. Então, eu penso, crio. Eu tenho um sentimento, eu vou usar uma linguagem simples, vamos dizer assim, eu evaporo esse sentimento. Eu evaporo esse sentimento, eu solto esse cheiro energético que o outro instintivamente recebe, porque ele é receptivo. Tá? Ele é receptivo. Então, por mais que você finja uma coisa, a orelha em pé no outro, a pessoa sente. Por mais que você minta, você seja um ótimo mentiroso, tá? Você lembra daquele filme, né? Mentiroso. O pessoal acaba descobrindo, por isso que mentira tem perna curta, porque a verdade vem sempre a gala, né? Vem sempre claro. A Cláudia disse ali pra gente, seriam as diferenças nas frequências de energia? Seria, sim, mas essas frequências de energia seria chamada fluido, tá? Os fluidos espirituais, tá? E são os fluidos espirituais que mudam de qualidade. Então, aqui tem, vamos lá. Quero esse não, quero mostrar isso pra vocês não. Quero esse outro. Qualidade dos fluidos. O pensamento do encarnado, não minto, vou para aqui. Pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha um papel preponderante no organismo. Então vamos lá. O perispírito, unido ao corpo, tem um papel preponderante no organismo. O que é preponderante? Tem um domínio no organismo físico, tá? Vamos lá. Pela sua expansão, põe o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres e também com os espíritos encarnados. Então, essa ligação mais direta não é somente com os desencarnados, é também com os encarnados. Então, vamos supor, eu tô vendo aqui o meu desenho do meu corpo e meu perispírito tá aqui junto mais eu, né? Nós somos um. Tá. Então, a expansão, né? Esse campo energético que ele se dilata, a gente solta essas energias e jogo energia no outro. Essa é a conexão dessa expansão do perispírito, vai fazer que eu me conecte com as energias de outros espíritos que tenham simpatia comigo, energética, e com os encarnados também, que por sua vez o outro também tem perispírito, por sua vez o outro também tem a mesma expansão energética, por sua vez o outro vai dar qualidade ao fluido relativamente ao seu pensamento, ao seu jeito de ser, aos seus sentimentos, enfim, ao seu caráter, né? E aqui vai. O pensamento do encarnado de nós atua sobre os fluidos espirituais como dos desencarnados e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias, conforme seja bom ou mal,
saneia ou vicia os fluidos do ambiente. Eu só vou ler isso, viu? Não vou ficar alugando vocês, não. Vocês depois vão buscar e vão ver com os olhinhos de vocês. Então, influencia o fluido do ambiente. Então, ou saneia, o livro não quer entrar, ou saneia ou vicia. Então, vocês imaginem uma reunião onde só tem espíritos encarnados, nós, afins, que se querem bem, que se respeitam, que são indulgentes uns com os outros, porque todos têm defeitos, né? E minhas amigas, por exemplo, são indulgentíssimas comigo, porque eu sou uma pessoa insuportável, né? Mas elas me amam assim mesmo. Por quê? Porque para amizade. Então, esse ambiente onde várias pessoas se querem bem, a energia em comum dessas pessoas vão ter um certo padrão de qualidade, não é verdade? Porque elas têm respeito, querer bem. O que acontece? Nós vamos, por similitude de energia, ter um público espiritual adequado a esse coisa de energia. E se é antipático? E se tem uns que se querem bem, outros que se detestam, mas fingem que querem bem por uma questão social, por uma questão familiar, mas se pudesse, dava um chute na canela e boa noite. Outros, se pudesse, dava Verael, né? Nas costas do caba. E aí, como é que seria isso? Que seria um ambiente misto. E mais tenham pessoas com sentimentos negativos, mais aquilo é preponderante, não é verdade? A energia, a qualidade do fluido não é péssima? Não seria horrível? Então, como era que o Frei Hildebrando, mais a família dos hebreus convertidos se entendiam? Através das energias, através do fluido espiritual. Porque por mais que uma pessoa seja hipócrita, o outro consegue sentir a energia que sai do seu coração, né? Não é que sai do coração, deixa eu falar as coisas certas, que vocês vão sair espalhando dizendo que Juliana falou que a energia sai do coração. Não é isso, que a energia sai de você, num todo. Coração é modo de dizer, né? A energia que sai de um todo, do seu ser, de onde sai, vamos descobrir depois. Mas a energia que sai de você. Então, fica aí a nossa reflexão para o nosso trabalho. Eu tô vendo aqui que deu um pane aqui na direta, mas eu continuo aqui com vocês. E vamos concluindo nosso estudo, entendendo, e vamos resgatar, se vocês quiserem, a semana que vem, sobre esse assunto dos fluidos espirituais, o porquê dessas antipatias e antipatias nesse caso, mas existe também simpatias. Então, um beijo a todos, tudo de bom para vocês e nós vamos conversando, tá certo? Beijão, tchau, tchau.